Vou agora falar da interseção de um plano num cubo. O que vamos ver neste vídeo são as diferentes secções que poderemos obter quando fazemos passar um plano por um cubo. Eu lanço aqui duas questões iniciais. Que polígonos podemos obter ao intersetar um plano num cubo? Qual o número máximo de lados desse polígono? Bom, a resposta à primeira pergunta eu irei dá-la no seguimento deste vídeo. Eu vou já apresentar de seguida vários polígonos que podem resultar como a interseção de um plano com um cubo e, portanto, a primeira questão ficará respondida já de seguida. Relativamente aqui à segunda, qual o número máximo de lados desse polígono? Bom, eu vou dar aqui um exemplo para depois tentarmos descobrir qual o máximo, o número máximo de lados. Eu tenho então aqui um cubo, eu vou fazer passar por este cubo um plano e neste caso vou colocar o plano numa determinada posição bastante intuitiva. Eu vou dizer que este plano está paralelo a duas faces, pode ser aqui ao teto e ao chão. Okay? Ele poderia estar em inúmeras posições para intersetar o cubo, não é? Poderia estar inclinado, poderia estar em variedíssimas situações, mas se estiver paralelo então aqui ao teto e ao chão, o que é que vai acontecer? Ele vai originar aqui no cubo uma secção e não teremos dificuldades em ver que esta secção será um quadrado, não é? Porque será igualzinha à face que está então aqui no teto. Bom, porque é que um quadrado tem quatro lados, não é? Porque é que será que eu tenho aqui quatro lados? Reparem que os lados deste meu polígono coincidem, são segmentos que estão nas faces do cubo, não é? E isto vai acontecer em todas as interseções. Os lados do polígono que eu vou obter como resultado da interseção estão sempre contidos nas faces do cubo. E, portanto, eu aqui consigo quatro lados porque o meu plano interseta o cubo em quatro faces. Ok? E agora, dependendo da posição do meu plano, ele poderá intersetar o cubo em 3 faces apenas, em 4 faces, como está aqui, em 5 faces ou em 6. Mais do que isso não pode, porque o cubo só tem 6 faces. E, portanto, poderemos concluir aqui que o número máximo de lados de um polígono que eu vou obter é 6 lados, ok? 6 lados, porque o cubo só tem 6 faces. E como os lados do meu polígono estarão contidos em cada uma das faces, então, no máximo, eu terei aqui um polígono com 6 lados, ok? Bom, e no mínimo, intuitivamente, também poderão ver que no mínimo tem que intersetar em 3, não é? E eu não consigo, não é possível eu fazer passar uma folha aqui pelo meio do cubo e de tal forma que a folha só passa em 2 faces do cubo. Isso não é possível, ok? No mínimo serão 3. Bom, nós vamos ver agora variedíssimas posições possíveis. Vamos então ver todas estas situações. Vamos ver a situação em que o plano interseta o cubo em 3 faces, em 4 faces, em 5 faces e em 6 faces. Vamos ver cada uma em separado. Então, em 3 faces, o que é que nós temos? Por exemplo, nós poderemos ter uma situação destas. O plano interseta o cubo aqui em 3 faces e origina a secção que resulta dessa interseção é um triângulo escaleno. Poderá ser um triângulo com os lados todos diferentes. Ok? Reparem, imaginem uma folha assente aqui neste triângulo. Seria uma folha que estava a passar ali no cubo em 3 fases. Mas também a folha pode estar de tal forma, portanto, que a gente obtenha um triângulo isósceles. Ok? Se este lado for igual a este, basta que a folha esteja um pouco mais simétrica, não é? Ou até poderemos obter mesmo um triângulo equilátero. Depende da posição da folha, mas em qualquer uma destas 3, nós temos o plano a passar em 3 faces do cubo. Ok? Bom, vamos agora ver se passar em 4 faces. Em 4 faces nós poderemos, por exemplo, obter aqui um retângulo. Não terá que ser necessariamente um quadrado, como eu mostrei anteriormente. Poderá ser, como estão aqui a ver, um retângulo. Nós temos o plano a passar em 4 faces do cubo. Ok? Também poderá ser um trapézio, se ele estiver assim um pouco mais inclinado, o plano. Reparem que origina uma secção que será um trapézio. Também passa em 4 faces do cubo. Também poderá ser um paralelogramo, se estiver numa situação destas, por exemplo. Ou então até um losango. Poderemos também ter um quadrado, como já mostrei anteriormente. O quadrado será a forma mais intuitiva. Reparem que, passando em 4 faces do cubo, existem variedíssimos polígonos que nós poderemos obter, não é? Vamos agora ver em 5. Em 5 faces. Imaginem este desenho. Nós temos aqui um pentágono
porque o plano passaria, neste caso, em 5 faces do cubo. Repara que não passava só naquela face que está lá atrás, o plano não está a passar naquela face, ok? E, portanto, obteríamos então um pentágono, porque tem 5 lados. E temos também o caso do hexágono. É o caso em que o plano passa nas 6 faces do cubo, ou seja, passa nelas todas. Então origina, o polígono que origina é um hexágono. Neste caso é um hexágono não regular. Poderemos também ter uma situação destas, dependendo também da posição do plano, pode originar um hexágono regular. Portanto, o que nós sabemos é que, uma vez que o cubo não tem mais faces, não poderá originar polígonos com mais lados, ok? Portanto, estas são as secções que poderemos obter num cubo ao fazer passar por ele um plano, ok? Eu agora vou fazer referência aqui a uma situação que será explorada em vídeo próprio, ok? Vou só chamar a atenção, porque esta é uma pergunta comum nesta matéria. O que costuma acontecer é o seguinte. Em avaliações costumam ser dados assim cubos com 3 pontos, imaginem aqui estes 3 pontos, e é pedido que o aluno represente a secção originada no cubo pela interseção de um plano que passa nestes 3 pontos. E nós devemos seguir aqui um conjunto de regras para chegar a essa secção. Nem sempre é fácil, ok? Eu sugiro que os pontos a seguir sejam estes. Primeiro, temos que unir pontos que se encontrem na mesma face. Isto é obrigatório. Pontos que estão na mesma face, uni-los. Segundo, traçar linhas paralelas nas faces paralelas. E no terceiro ponto diz o seguinte: se não for possível aplicar o ponto 1 ou ponto 2, teremos que traçar linhas auxiliares. Estes serão então os casos mais difíceis que nós iremos analisar em exemplo próprio, ok? É só então para chamar a atenção, fiquem atentos ao vídeo seguinte, porque irei falar mais numa visão mais prática desta matéria, ok? Irei dar também 3 dicas importantes acerca deste método de construir as secções e vou resolver um exercício prático a título de exemplo, ok? Irei então fazer a secção que resulta no cubo pela interseção de um plano que passa nestes 3 pontos, ok? Passo a passo vou explicar então como aplicar esta sequência de procedimentos. Eu estou aqui apenas a falar disso, então para vos dizer, não deixem de ver este vídeo. Quem precisar desta matéria mais prática, de aprender mesmo como fazer secções, é bom que veja, porque é um exemplo onde eu vou falar de algumas dicas importantes, ok? Bom, fico então por aqui, até uma próxima!